Bom, na aula de hoje, então, daremos início ao nosso conteúdo de determinantes. Vamos começar pela definição. A definição, né? Determinante nada mais é do que um número real associado a uma matriz quadrada. Então, eu frisei bem aí que é uma matriz quadrada. Só existe determinante de matrizes quadrada, tá? Então, nós não vamos ter determinante de matrizes que não sejam quadradas. Isso é nossa restrição, digamos assim, que faz parte da nossa definição. Então, determinante é como se fosse um número, né, referente a uma matriz. Em vez de ser todo aquele conjunto de números, vai ser um número só que representa aquela matriz, tá? Que está associado àquela matriz. Onde é que a gente utiliza ele? Bom, utilizamos principalmente em sistemas lineares, que é o que a gente vai ver muito em seguida, tá? E, basicamente, é isso, tá? Mas temos algumas coisas para definirmos. Vou só copiar aqui. Como que é a notação dele, então, né? A notação é dada por barras verticais, tá? Sempre será duas barras. Aqui, por exemplo, eu estava, né? Eu escrevi aqui entre dois colchetes, significa que é uma matriz. A gente está falando de uma matriz, certo? Colchetes ou parênteses, né? Significam matrizes. A gente viu qualquer uma das duas. O livro de vocês trabalha mais com parênteses, né? Eu também trabalhei bastante com parênteses, mas colchetes também dão ideia de que é uma matriz. Então, por exemplo, aqui é uma matriz A 2 por 2. Então, o determinante dessa matriz, né? A gente descreve determinante, det, né? Da matriz A 2 por 2, vai ser denotado entre barras. Ó. Sempre que a gente tiver duas barras laterais, então, a gente está falando de determinante de matriz. Bom, mas aí a nossa pergunta, né, é como que a gente calcula esse determinante, então, uma vez que ele é um número, né, não tem como a gente saber, em princípio, então, como calculamos o determinante. E aqui eu já trouxe também uma outra denotação de determinante, tá? Lembra do nosso famoso delta? Pois então, né? O delta também significa determinante. Ele aparecia lá na nossa fórmula geral de equação do segundo grau, né? Mas também pode ser usado para denotação de determinante. Então, como calculamos determinante? Como determinantes necessariamente, obrigatoriamente, a gente só consegue calcular de matrizes quadradas, como está na nossa definição, a gente pode estipular a ordem, né? Por exemplo, determinante de uma matriz de ordem 1. Poxa, se é um número associado a uma matriz, se é uma ordem 1, só tem um elemento lá dentro. Então, obviamente, que o determinante dessa matriz é o próprio elemento, né? Não tem o que fazer, não é obrigado a fazer nada, né? Determinante da matriz A é a própria matriz A, tá? Mas isso só vale para ordem 1. Depois nós vamos ter matrizes de ordem 2. Tá? As matrizes de ordem 2, aí as coisas vão começar a ficar interessantes. Temos aí, então, a minha matriz de ordem 2. Tá? E como é que eu vou calcular, então, o determinante da minha matriz de ordem 2? Bom, temos aí a minha matriz 3, 2, 1, menos 2. Quero saber quem é o determinante. Olha só, aqui matriz, aqui determinante, né? Apenas porque eu escrevi com barras, então eu estou falando que é determinante. Eu vou calcular o determinante disso. Bom, de ordem 2, se vocês lembrem,
Lembram? Lá em matriz, a gente definiu duas diagonais. A diagonal principal e a diagonal secundária. A diagonal principal era quem? Essa aqui. Vai, né? Aqui vai. A gente falou lá. Então, essa é a diagonal principal, certo? E essa aqui é a minha diagonal secundária, certo? Foi as nossas duas definições que a gente deu lá em matrizes, né? Então, o determinante vai ser dada pela diagonal principal menos a diagonal principal. Ah, mas como assim diagonal principal menos a diagonal secundária? Bom, a gente vai multiplicar os elementos da diagonal principal e multiplicar os elementos da diagonal secundária e fazer a subtração da principal menos a secundária. Então, vamos concluir esse exemplo aqui, então. Temos que diagonal principal é igual a 3 vezes menos 2, que é igual a menos 6. Multiplicação, produto, barbada. Diagonal secundária, nós temos aí que é 2 vezes 1. Então, isso é igual a 2 vezes 1, que é 2. E aí vamos colocar ali na fórmula, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, colocamos ali, menos 6, menos 2. Logo, meu determinante é menos 8, certo? Então, determinante de matriz A é igual a menos 8. Perfeito? De ordem 3, para calcular o determinante, o jeito mais comum que a gente vê é, primeiro, a gente vai repetir essas duas primeiras linhas aqui. Colunas, vou dizer, né? Essas duas primeiras colunas eu vou repetir aqui e aqui. Simplesmente reescrever assim mesmo. 4, 2 e 1. 5, 1, menos 1. Certo? Posso até fazer um novo traço aqui, enfim, não é necessário. Tá? E aí, por que eu repeti? Porque agora, se eu pegar a diagonal principal, sempre vai ser composto por 3 elementos. E eu vou ter 3 diagonais principais agora. Olha só. 4, 1, 1 é diagonal principal. Tá? Depois eu tenho a 5, 0 e 1, diagonal principal. E depois eu tenho menos 2, 2, menos 1. Também é diagonal principal. Certo? E eu vou fazer o que eu fiz lá na matriz de ordem 2 para todas elas. Tá? Então, diagonal principal sempre é positivo. Tá? Sempre vai pensar positivo. Então, o que eu vou fazer então? Vou calcular agora, então. 4 vezes 1 é 4 vezes 1, 4. 4 mais 5 vezes 0, 0 vezes 1, 0. Mais menos 2 vezes 2, menos 4. Com menos 1, mais 4. Então, somo todos eles, a minha diagonal principal vai dar 8. A soma de todas as diagonais principais deu 8. Tá? E agora, as diagonais secundárias. Pessoal, eu vou inverter a ordem, só para ficar mais visível. A minha multiplicação, eu gosto, tá? Acho mais legal inverter. Olha aqui, diagonal secundária. Essa é uma diagonal secundária. E todas as minhas diagonais secundárias vão ser trocado o sinal resultante. Eu vou multiplicar com menos 1 no final. Aqui eu tenho a minha outra diagonal secundária. E aqui
a minha outra diagonal secundária. Então, eu tenho 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. E é por isso que eu coloco aquelas 2 colunas repetidas, que é para que eu possa ter essas 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. E aí faço a mesma coisa que eu fiz para a diagonal principal. Então, 1 vezes 1, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 com menos vai ficar mais 2. Certo? Depois, menos 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 4, 0. Então, mais 0 ou menos 0 não interessa, né? É 0. 1 vezes 2 é 2. Vezes 5 é 10. 10 vezes menos 10. Tá? Então, e faço a soma delas. 2 menos 10, menos 8. Tá? E aí o determinante vai ser quem? A soma da diagonal principal, que deu 8, menos o carinha ali, menos 8. Tá? Como eu já multipliquei por menos, é só colocar ele aqui direto, eu não vou trocar o sinal, tá? Porque esse sinal de menos que a gente tinha na diagonal secundária, a gente já fez aqui, tá? A gente já trocou todos eles ao multiplicar, então é só somo eles, tá? Eu pego todos os resultados com sinais que eu achei e vou fazendo a soma. Então, 8 menos 8 dá 0. Logo, o determinante dessa matriz aí é 0. Quero saber quem é o determinante dessa matriz aí. Tá? O método ninja é pensar que nós temos, por isso que eu fiz o que vai e o que volta ali, para que a gente possa utilizar esse método. Bom, a diagonal principal está aqui, não se discute. Certo? Então, sinal de mais. Quanto que vai dar? 1 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Depois, eu vou pegar 2 números acima dela, esses 2, com esse 1 aqui. 2 vezes menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Vezes 2, 4. Então, mais 4. Tá? Depois, eu vou pegar esses 2 números de baixo aqui, 3 vezes 1, 3, e multiplicar por aquele que está lá em cima, lá. 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6, mais 6. Vou fazer todos eles de outra cor aqui, só para ficar colorido e vocês puderem entender o que eu fiz. E depois, da diagonal secundária, então, certo? A gente fez aí, captar a ideia, ó. A principal, depois da laranja, menos 2 vezes menos 1 vezes 2. Então, menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. 1, 2, 4. 2 vezes 2, 4. E depois da rosa, 3 vezes 1 é 3, vezes 2, 6. Então, vamos voltar ali. Eu estava explicando o negócio das cores, né? Laranja ali, tudo multiplicação, né? Cada tracinho significa multiplicação. Depois eu somo todo mundo. Esse resultado aqui vai dar 10. Tá? Não tem mistério. Agora, da diagonal secundária. Da diagonal secundária, nós vamos pegar aqui. Mesma coisa, ó. A primeira sempre vai ser 3 ali. Então, 2 vezes 0, 0. 1 vezes 2 dá 0. Depois, mesmo processo, pega duas, vou mudar de cor aqui, dá o azul, pega duas de um lado, 3 vezes 2, 3 vezes menos 2, menos 6 vezes 3, vai dar menos 6 vezes 3, menos 18, mas a diagonal secundária sempre tu troca o sinal, então vai ficar mais 18.
A gente sempre multiplica por menos na diagonal secundária ao encontrar o resultado. Ó. 3 vezes menos 2, menos 6. Vezes 3, menos 18. Multiplica por menos 1, mais 18. Sempre multiplico por menos 1 quando estou fazendo a diagonal secundária. E por último, vou fazer de preto 1 vezes 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Multiplica por 1 de novo, por menos 1, vai dar mais 1. Então, 18 mais 1, 19. Soma as duas, 10 mais 19, igual 29. Meu determinante é 29. Tá? Então, esse é o outro método que daí tu não precisa repetir linhas, né? E sempre pegando a diagonal principal, 3 números. Sempre vou pegar 3 números, né? Depois pego os 2 primeiros de cima, multiplica pelo último lá de baixo. Depois pega os 2 primeiros da diagonal ali de baixo, multiplica pelo 1 que falta lá de cima. Ou seja, todo mundo é riscado, né? A gente consegue fazer uma risca em todo mundo aí, tá? Essa é a ideia do nosso determinante. Se eu copiar as 2 fileiras, vai dar o mesmo resultado também. Tá? Não tem diferença aí. É só para a gente economizar de copiar e fazer meio que direto. Tá? Então, é mais para isso. Bom, então temos aí um exemplo aqui. Eu vou resolver junto com vocês. Esse exemplo é um pouquinho mais chato, digamos assim, por quê? O que ele nos dá? Ele nos dá que o determinante dessa matriz é igual a 6. Ele quer saber quem é o valor de x, quem são os elementos aí, né, da nossa matriz que está faltando, que nós não conhecemos, né? Então, ele nos informa que o determinante é igual a 6, tá? Então, se a gente sabe que o determinante é 6, a gente vai fazer o processo de calcular o determinante para conseguir verificar. Então, vou fazer pelo método ninja aqui para tentar ficar mais claro um pouco. Vai ser 1 vx, x ao quadrado. Depois, menos 1 vezes 2, menos 2 vezes x, menos 2x. E depois, 3 vezes 2, 6 vezes x mais 1 vai ser mais 6 vezes x mais 1. Certo? Lá da diagonal secundária agora. 3 vezes x vai ficar 3x quadrado. Mas aqui na diagonal secundária tem que dar o sinal. Então, menos 3x quadrado. Menos 1 vezes 2, menos 2 vezes x, menos 2x. Troca o sinal, mais 2x. E por último, 1 vezes 2 é 2 vezes x mais 1. Então, 2 vezes x mais 1 é menos 2 vezes x mais 1. Soma cada um deles, vai ficar x quadrado menos 2x mais 6x mais 6, apliquei propriedade distributiva, x quadrado mais 4x mais 6 daqui. Lá de cima, eu vou ter menos 3x quadrado mais 2x menos 2x menos 2. Fiz propriedade distributiva ali. Então, temos menos 3x quadrado menos 2. Soma todo mundo, esse com esse. Vamos ter aí x quadrado mais 4x mais 6 menos 3x quadrado menos 2. Isso vai dar menos 2x quadrado
mais 4x mais 4, certo? E isso aqui tem que ser igual a 6, que é igual ao meu determinante que ele nos informou, certo? Então, passa todo mundo para um lado, vai ficar menos 2x² mais 4x mais menos 2, igual a 0. Tá? Posso simplificar todo mundo por 2, vai ficar menos 2x, vai ficar menos x² mais 2x menos 1 igual a 0. E aí calculamos aí, né, as nossas raízes, né? Precisamos encontrar as raízes. A soma tem que dar 2 e o produto tem que dar C sobre A 1. Então, nossas raízes ali tá bem óbvio, né? 1 e 1. 1 vezes 1 é 1, 1 mais 1 é 2. Então, x' e x' é 1, né? Então, a nossa matriz aí, né? Vamos supor que ele queira saber a matriz, vai ser quem? Vai ser 1 menos 1, 3. 2 no lugar do x, vai 1, 2. X lá em cima, 1. 1 mais 1 é 2. E aqui 1 de novo. Então, a gente definiu quem é a nossa matriz. E isso é tudo bem, pessoal.